Eu não sei se você já assistiu a série The Boys, mas essa é, na minha opinião, a série que melhor representa a nossa realidade. Então, preste muita atenção nesse vídeo, no assunto que vai ser tratado, porque ele é muito importante. The Boys fala basicamente de heróis. É um mundo fictício e nesse mundo há um grupo de heróis que se destacam, que são os mais poderosos, os mais famosos. Esse grupo de heróis, chamado os Setes, eles são aqueles defensores, aqueles protetores da humanidade, são aqueles heróis que são idolatrados, que são venerados, que são respeitados. Mas, na verdade, The Boys revela toda a hipocrisia que existe no nosso mundo. Porque em The Boys, o que você consegue compreender e entender da série é que se trata de uma denúncia contra tudo que há de errado no nosso mundo. The Boys é a melhor representação da nossa realidade. A melhor, na minha opinião. Eu não assisti uma série que retrata tão bem como é o nosso planeta. The Boys retrata como nunca o que é realmente um político e muitos líderes religiosos. The Boys faz uma séria ilustração ou uma melhor representação da vida dos políticos, dos religiosos, daqueles que são tidos como a esperança da humanidade. Em The Boys, os Sete são os principais personagens. São poderosos, por onde passam eles têm o apoio da população, são aplaudidos, são até idolatrados. E não é diferente de hoje. Só que esses heróis, os Setes, são na verdade as piores pessoas. Eles são depravados, são criminosos, injustos, violentos, capazes das maiores atrocidades para manter a pose de bons meninos. A série The Boys representa toda a hipocrisia que existe no nosso mundo real. E vai desde políticos até religiosos. Lá em The Boys não são apenas os super-heróis, aqueles que têm poderes, que são falsos. Há também aquelas pessoas que se corrompem, que se vendem por fama, para fazer parte de um grupo. E para isso elas se sujeitam a coisas imorais, a atos imorais e nojentos, a tudo para fazer parte de um grupo da elite. Religiosos, lá em The Boys tem um religioso que é super respeitado. Ele é venerado. Ele é praticamente um apóstolo. É como se fosse o Messias daquele povo. Mas, na verdade, por trás das câmeras, ele é depravado. Ele é mentiroso. Ele é uma pessoa nojenta. Capaz de fazer coisas terríveis com seus fiéis. Ele é uma pessoa que cativa, que atrai a multidão, com um discurso que agrada o ego do ser humano e tudo para poder lucrar em cima dessas pessoas. Tem também uma política lá, uma deputada, que também é super respeitada. Ela é considerada correta, uma mulher honesta, uma mulher justa. Mas, meu amigo, quando vão descobrir, ela está por trás de muitos crimes, de coisas terríveis mesmo. Sem falar nos Setes, que participam de orgias, de atos imorais, nojentos, criminosos, que são capazes de exterminar qualquer pessoa que se levante contra eles. É claro, por trás das câmeras. Porque na frente das câmeras eles são os queridinhos da população, são os defensores dos mais pobres, dos fracos e oprimidos. Tem até o capitão deles, que é o Capitão Pátria. Esse homem é o Superman. Ele é o Jesus Cristo para muitas pessoas, o Jesus Cristo, porque eles idolatram ele como Deus, como o Salvador, como o Messias. É assim que eles tratam o Capitão Pátria. Mas ele é o pior de todos eles. Aliás, talvez ele só perca para um dos outros poderosos. O Capitão Pátria é aquele que pisa em qualquer pessoa, que não tem dó nem piedade.
E para você entender melhor, os heróis de The Boys, tudo o que eles fazem, os atos lá salvadores, os seus atos heróicos, na verdade aquilo tudo é planejado. Há uma equipe roteirista por trás que cria até aqueles acontecimentos, que roteiriza para eles tudo como vai acontecer, o que eles devem falar, o que eles devem fazer, para que possa ser vendido a imagem de super-heróis. Porque, afinal, a humanidade precisa dos seus protetores, precisa que super-heróis protejam e representam a humanidade. Isso não é muito parecido com a nossa realidade? Lá em The Boys é assim, tudo que eles fazem salvando as pessoas, aquilo tudo tem uma equipe por trás, e até a entrevista deles é tudo roteirizado. Mas por trás das câmeras, eles são pessoas nojentas, são pessoas abomináveis. São hipócritas, falsos e mentirosos. Esses são os super-heróis de The Boys. O Capitão Pátria é o poderoso, é o mais forte de lá. Ninguém pode bater de frente com ele. Pelo menos é o que eles pensavam. E aí, de repente, eles descobrem que havia um homem tão poderoso que poderia bater de frente com o Capitão Pátria e vencê-lo, que é o Soldier Boy, que é o que veio antes do Capitão Pátria, que é praticamente o herói original. E aí eles começam a procurar pelo Soldier Boy, dizendo que ele é o salvador, que ele pode livrar eles. Só que quando eles encontram este salvador que viria livrar eles da opressão, que é o Capitão Pátria, eles descobrem que Soldier Boy é tão pior ou mais ainda do que o próprio Capitão Pátria. Então eles descobrem que aquele homem em que eles depositavam tanta fé e esperança, na verdade, é causador de males terríveis. Males terríveis. Então, a série é carregada de violência, carregada de mentira, de hipocrisia, porque representa mesmo como é a nossa realidade. The Boys não esconde nada de nós, deixa muito claro como é o nosso mundo. E se você assiste a série e fica atento a estes detalhes, você compreende que o nosso mundo é assim. Há aquelas pessoas que são tidas como os salvadores, que são os políticos, os presidentes, os deputados, os senadores, os vereadores, os ministros, enfim. A população sempre deposita sua esperança no homem e na mulher e espera deles a salvação, o socorro. Só que a maioria desses homens são corruptos, são hipócritas e são mentirosos, assim como em The Boys. A maioria dos salvadores que estão por aí, na verdade, só se aproveitam da população. E não é só na política. Dentro do meio cristão, do meio religioso, também há falsos profetas, como em The Boys há um falso mestre. Se você para pesquisar, você vai ver que absurdos foram cometidos em nome de Deus e que religiosos estão por aí roubando as suas ovelhas, crescendo financeiramente em cima do trabalho de suas ovelhas, dos membros de suas denominações. Você vai ver por aí líderes que estão bem de vida, em mansões, ricos, milionários, com jatinho particular, enquanto os membros de suas denominações não têm o que comer. Pessoas que aparentam serem os mocinhos, bem educados, gentis, pessoas de bem, de caráter, mas na verdade é tudo hipocrisia. São falsos, são mentirosos, são enganadores, são lobos e mercenários. The Boys demonstra, retrata bem a nossa realidade. Retrata bem a nossa realidade. Pessoas que idolatram homens e mulheres. Pessoas que gostam até de serem escravizadas por seus políticos de estimação, por seus apóstolos de estimação, por seus líderes de estimação. Pessoas que, mesmo sabendo que as coisas estão erradas, porque assim também em The Boys, tem muitos heróis lá que sabem que está errado, mas uns têm medo de lutar, outros não querem para não perder o poder e a fama e para continuarem fazendo parte daquele grupo especial, e aqueles que lutam acabam se dando mal. Essa é a realidade, meu irmão. Quem fala a verdade neste mundo, não é só no Brasil, quem fala a verdade neste mundo é desvalorizado, é menosprezado. Quem é sincero em um mundo de falsidade, quem fala a verdade em um mundo de mentira,
quem tem caráter em um mundo de mau caráter, quem é verdadeiro em um mundo de hipócritas, não tem valor. As pessoas, na maioria, hoje, e sempre foi assim, valorizam o que é errado, o que é nojento, o que é revoltante, o que fere, o que prejudica, o que é imoral. É isso que é valorizado hoje em dia. É isso que é valorizado hoje em dia. Quem quer realmente viver de forma justa e íntegra não tem valor para muitas pessoas. Quem realmente quer seguir as leis, ser uma pessoa de bem, é desvalorizada, é ridicularizada. Quem quer seguir princípios neste mundo vai sofrer muita pressão de uma massa que quer viver de forma depravada, imoral e imunda, sem seguir princípios. Então, The Boys é a nossa realidade. É a nossa realidade. No nosso mundo há aqueles que são os super-heróis, os poderosos. Justamente aqueles que são para dar exemplo, que devem ser exemplo, mas não são. São sovinos, são mesquinhos, são egoístas, não se importam com a dor e o sofrimento da população, não se importam com a fome, com a miséria que há, com a pobreza, eles se importam apenas com o seu próprio bolso. Eles querem fartura para eles e miséria para as outras pessoas. The Boys retrata de forma perfeita a nossa realidade. Uma elite que está acima dos outros, que deveria dar bom exemplo, mas que apenas vive de aparência, que mente e engana as pessoas, que lucra com o sofrimento das pessoas, que lucra com a miséria e com a ignorância, com a falta de conhecimento das pessoas. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Um grupo de elite dentro da política, dentro da religião, dentro da sociedade, em todos os lugares, a corrupção. Quando a gente fala de corrupção, parece que é só política. Em todos os lugares há corrupção. E nós devemos lutar para não nos corrompermos, em qualquer que seja o detalhe. Seja na escola, no trabalho, seja na política, seja dentro das denominações, nós devemos lutar contra a corrupção. Lutar contra a corrupção. Ainda que isso significa que nós vamos ser colocados de lado, ainda que isso significa ser maltratado, demitido, ser desprezado, nós devemos lutar contra a corrupção. Nós não devemos nos render à corrupção. Devemos conservar os bons costumes, um caráter. Nós não devemos nos conformar com a impunidade, com a violência, com o crime, com a hipocrisia e com as mentiras e com as heresias. Nós não podemos idolatrar homem algum, mulher alguma. Políticos, pastores, líderes, professores, sejam os patrões, funcionários, pais, qualquer pessoa não deve ser idolatrada. Nós devemos estar atentos para não nos corrompermos, para não nos vendermos, mas para lutarmos pelo que é certo, pelos nossos direitos, pelo que realmente é de valor, por princípios verdadeiros, bons, que servem para a melhoria da sociedade. Se você assistir The Boys, talvez você se escandalize porque é uma série pesada. Mas tinha que ser, The Boys tinha que ser depravado. The Boys tinha que ser daquela forma mesmo. Porque tem que contar a história da humanidade como é. E talvez você diga assim, nossa, se é imoral, não vou assistir. Tudo bem, mas a série tinha que ser daquela forma, porque a vida é daquela forma. Para mostrar, a série é, na verdade, uma ilustração da nossa vida. E quantas pessoas cometendo atos imorais debaixo dos panos, pastores, políticos
que tem casos com suas fiéis, que roubam de um, de outro, que casam aqui, separam acolá, casam de novo, que tem filho com fulano, que trai, que foram pegos em motéis com mulher dos outros, que vendem bênção, que vendem milagres, que mentem para o povo. Isso aí é a nossa realidade. Homens maus, lobos em pele de ovelhas. A população sofre dia após dia. A miséria aumenta, a pobreza aumenta, a fome aumenta. Entra um e diz eu vou mudar e não muda. Entra outro e diz eu vou mudar e não muda. Entra outro e diz que vai fazer as coisas da forma certa, mas não faz. E assim vai entrando um e saindo outro. E a forma de governar continua sendo a mesma. A população padece. E eu quero realmente que este país, que este mundo dê certo. Que alguém governe de forma justa. Mas, sinceramente, eu sei que isso não vai acontecer. Vai continuar do mesmo jeito piorando. Tem que ser assim, infelizmente. Então, quando eu assisti The Boys, eu não tinha assistido The Boys ainda, uns amigos me indicaram, eu fui assistir. E já nos primeiros episódios você percebe a realidade transmitida em uma série. Uma menina chamada Luz Estrela, que é uma jovem heroína, que quer muito fazer parte dos setes, né, de The Boys, do grupo da elite dos heróis, e ela se sujeita a algo nojento e imoral, a uma chantagem, para que ela faça parte do grupo e seja aceita. E isso representa muitas meninas, mulheres, homens, que se sujeitam a atos imorais, nojentos, criminosos, fraudulentos, para fazer parte de uma elite. Para serem vistos juntos com aqueles que são destaque. Para poder ganhar fama, serem reconhecidos, para ter poder e nome, reconhecimento. As pessoas estão dispostas a trair umas às outras. Estão dispostas a puxar o tapete umas das outras. Estão dispostas a armar a queda e a ruína do seu próximo. Tudo por dinheiro, fama e poder. É assim. Nos primeiros episódios de The Boys você percebe que é a nossa realidade que está sendo retratada nessa série. Então fique esperto. Não se venda por nada. Não venda o seu caráter. Não venda a sua índole. Não jogue fora os seus princípios. Seja e continue sendo uma pessoa que diz a verdade, uma pessoa verdadeira, honesta, que não aceita nenhum tipo de corrupção. Uma pessoa que é íntegra, que é reta, que respeita as leis morais, que respeita as leis que têm como objetivo manter a ordem na sociedade, que respeita a democracia, que respeita a liberdade que o outro tem de dizer eu não concordo contigo, Evandro. Eu penso diferente de você e está tudo bem, não tem nenhum problema. Seja uma pessoa que respeita mesmo a liberdade, que respeita mesmo a democracia, o direito do seu próximo. Eu sou totalmente contra essa presidência, mas eu respeito a escolha da maioria. Foi eles que eles escolheram, então que seja ele o presidente. Agora que faça um ótimo governo para o bem da sociedade, que governe com honra, com justiça, com integridade, para a melhoria do país. É isso que eu quero. Agora, se ele vai fazer ou não, é com ele. A população tem que cobrar. Nós temos que respeitar. A maioria escolheu. Nada de golpe, nada de guerra, nada de invadir propriedade de ninguém. Respeitem, assim como a gente quer ser respeitado. Agora, o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém pratique, e o errado continua sendo errado, mesmo que todos pratiquem. O que é certo, o que é errado, e isto é imutável. Não está à venda, não está à negociação. Portanto, The Boys, na minha opinião, é uma série fantástica que representa de forma perfeita a nossa realidade. E a minha pergunta é, você, será que não está sendo só mais um personagem? Você e eu, será que não estamos sendo apenas um personagem?
Apenas eu gravando aqui, iludindo e brincando com vocês, mentindo para vocês, porque é muito fácil, só pegar a câmera, colocar o microfone posicionado, focar aqui entre mim e começar a falar. Isso é fácil demais. Mas o caráter é aquilo que eu faço quando eu estou por trás das câmeras. É quem eu sou sem que vocês estejam vendo como agora. Então, que nós não venhamos ser personagens de uma trama que tem por objetivo enganar a população. Que nós não venhamos viver de aparência, de hipocrisia, de falsidade e fingimento, mas que sejamos de fato aquilo que somos, aquilo que cremos. Que nós sejamos realmente pessoas transparentes, honestas. E eu repito, não se venda, não se corrompa com as melhores propostas. Não se corrompa. Não manche o seu caráter. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de nós e que Deus nos proteja.